Terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai de outubro a dezembro, estamos estudando a missão de Deus, minha missão. E o assunto da semana é Missão em favor dos não alcançados, parte 1. E o tema de hoje é Paulo e o Deus desconhecido. Vou iniciar o tema de hoje com Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Paulo usou a sabedoria que vem de Deus para atrair os atenienses para Jesus Cristo. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Vamos seguir o raciocínio do apóstolo Paulo diante dos atenienses. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Está em Atos 17, verso 22. Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Paulo continuou: Andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm. Atos 17, 23. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar um especialista, com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era, de fato, um especialista e tinha as respostas de que as pessoas precisavam. Porém, não se apresentou dessa maneira. Caso contrário, teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Ao comentar sobre a inscrição ao Deus desconhecido, Atos 17, 23, Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. Alguns na época não eram adeptos dos ídolos, e ele pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais, a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Estavam eles equivocados? Claro, mas isso não havia necessidade de ser abordado naquele momento. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então o explorou. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse deles. Depois de todo esse cuidado, em pé no Areópago, Paulo apresentou ao povo de Atenas a majestade do Deus vivo em contraste com o culto idólatra deles. O Senhor necessita ainda hoje de um ministério convertido, um ministério que vá ao encontro das pessoas onde elas estiverem, que concorde com elas naquilo que puder, mas que não negue a verdade. Não devemos nos fechar dentro de 4 paredes, de modo que nossa luz não chegue aos outros. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora.
E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.